Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar então sobre a Constituição e Organização Política dos Países. A gente vai ter essa parte da aula, posteriormente a gente vai ter uma parte 2, ok? O que é, na verdade, um país? Um país vem a ser um Estado e ele precisa de algumas coisas para existir. Eu tenho o Estado, tenho o governo e tenho a soberania. Acompanhe aqui comigo. Estado é a entidade que representa o país no sistema internacional de modo permanente. Ou seja, o Estado, ele é a representação do país no mundo. Cada Estado ele vai ter um representante, um líder, ok? Enquanto o governo é composto de grupos. Que grupos? Pessoas, tá? O Estado é a instituição que ali existe e o governo são as pessoas. De maneira alternada. O que significa isso? Dentro de um Estado democrático, eu vou ter o quê? Alternância no poder. No caso do Brasil, por exemplo, a cada 4 anos, eu tenho eleições para presidente, por exemplo. Tá? Enfim, representa um determinado Estado em algum momento, certo? O Estado é o que permite a existência do país diante dos outros. Tá? Sem a instituição Estado, sem a existência dele, sem a autonomia dele, eu não tenho um país. Sem Estado, sem país, ok? O governo é um dos seus elementos que o constitui. Ou podemos dizer que o governo é a instituição que representa esse Estado no mundo, ok? A autoridade política dele. Assim, o Estado é a estrutura que exerce o governo, ou seja, de onde se originam as leis que devem ser seguidas por todos nós, tá? As leis estão ali, elas são do Estado. O governo, que depois a gente vai ver o que forma esse governo, ele pode alterar as leis do Estado, ele vai ser trocado e as leis ali continuarão se ninguém alterar posteriormente. Composição do Estado e do governo. O Estado é constituído pelo quê? Tá? Pelas instituições responsáveis pela organização política e social do país. O que entra nisso aí? Tá? Entre o Senado, o Congresso Nacional, os ministérios, as empresas estatais e os serviços públicos. Dentro deste modelo aí que constitui o Estado, o Senado, o Congresso Nacional passa por eleições, os ministros dos ministérios são escolhidos, empresas estatais tem a questão do concurso público, tem indicações políticas, os serviços públicos tem questão de contratação, tem a questão ligada a concurso público também. Aí que entra essa situação. As pessoas que ocupam esses órgãos e cargos compõem o governo do Estado durante o período em que exercem funções públicas. Tá? Essas instituições elas continuam existindo, certo? O que altera são as pessoas. Então o Estado está ali, o que muda, propriamente dito, é o governo. Para um Estado existir e, consequentemente, esse país existir, temos muitos países no mundo, a gente precisa de algumas coisinhas básicas, né? Primeiro, um governo efetivo, tá? Um território delimitado por fronteiras, território é o espaço geográfico que está ligado a uma coisa chamada poder. Então, o território do Estado é onde ele exerce o poder dele, e esse território é delimitado por fronteiras, espécies de divisões que separam os estados entre si, ok? População estável que reconhece e obedece a ele. População estável, que a gente diz, é uma população que não está em guerra civil com o governo, que não está querendo derrubar esse governo. Quando a população o reconhece, faz parte de um sistema democrático, ela elegeu muitos dos seus representantes, governa e obedece a ele, isto é, as leis que este estabelece. Então, a população estável, para garantir isso, existem leis, existem deveres, também existem direitos. Outra coisa que fecha, assim, a existência do Estado, que é o elemento simbólico, é a famosa soberania. Soberania é quando eu tenho autonomia de controlar o meu território. E essa soberania, ela é reconhecida por meus pares. Como assim? Eu sou um país, se eu quero ser país,
constituído de um Estado com governo, os outros países têm que me reconhecer. Tá? É um elemento mais simbólico, mas é muito importante o reconhecimento, porque depois, se a gente for pensar, um país ele não está isolado no mundo. Hoje a gente vive um sistema capitalista / globalizado, onde as relações e trocas são a nível global. O reconhecimento por parte dos demais estados, que é o elemento simbólico, o reconhecimento pelos seus pares é importante para que se possa exercer a famosa soberania. O Brasil é um estado soberano. Estão ameaçando a nossa soberania. Eu penso, nossa, estão ameaçando a minha soberania. Alguém está querendo interferir aqui. Alguém não quer deixar o meu país ser autônomo nas suas decisões. Que é a capacidade de tomar decisões autônomas sem se submeter a outras autoridades externas. Obviamente que isso vale quando este Estado não está passando por alguma situação que o seu governo não consegue controlar, ou o próprio governo oferece riscos à sua população, né? E que isso tenha consequências graves, como uma guerra civil, por exemplo, ou vou pegar a Síria lá, o governo não consegue acabar com aquela guerra, daí vem as forças externas interferir. O caso do Haiti, por exemplo, que o Brasil, em conjunto com a ONU, trabalhou bastante pela estabilidade daquele país. Tá? Isso não significa que outros países e instituições internacionais não possam influenciar, ameaçar ou negociar ações com os estados, ou ainda cobrar compromissos estabelecidos anteriormente. O que significa isso? Bom, eu vou assumir a presidência do Brasil no ano de 2023, pós-eleição de 2022. Se o governo brasileiro ele se comprometeu com certos compromissos durante a gestão 2018 e 2022, eu vou ser cobrado pelo cumprimento destes compromissos, tá? Mas o que vale ressaltar aqui é que o seguinte: o Estado tem autonomia, a decisão final é dele. Território e fronteiras, como a gente comentou, território é um espaço geográfico ocupado por um povo ou grupo social que exerce poder e controle sobre ele. Ocorre em diferentes contextos de áreas demarcadas. Bom, se eu for pegar para a escala de países, eu estou falando de um país, eu estou falando de um território muito amplo. Mas dentro destes países, dos continentes em si, tem outros tipos de territórios. Por exemplo, demarcação de uma reserva indígena, demarcação de um parque ambiental, por exemplo. É um território ali. Poder de quem? Né? No caso de um país, seu território é o espaço geográfico dentro do qual o Estado governa e exerce autoridade. Por exemplo, o Uruguai não pode querer exercer a autoridade dele dentro do território brasileiro. Um exemplo. Limitado por fronteiras nacionais, estas definem os territórios, servem para distinguir as áreas de ocupação ou posse de um país. Os mapas políticos eles representam essa separação entre os países através das fronteiras delimitadas, separando territórios, ok? Nem sempre as fronteiras são reconhecidas. Tem conflitos fronteiriços mundo afora. Exemplo, como vocês podem ver aqui, algumas disputas na América Latina bem presentes. A 2 e a 3 ali, que é o acesso ao Oceano Pacífico, principalmente no caso da Bolívia contra o Chile, que ela perdeu, hoje não tem acesso ao mar, então ela fica muito refém de países como o Brasil, Paraguai, a própria Argentina. O Paraguai fica refém do Brasil também, não tem acesso ao mar. O Chile, enfim, e que o Chile é uma briga bastante forte. Outro que vale destacar aqui embaixo é o número 5. O número 5 é uma disputa entre Argentina e Reino Unido pelas Ilhas Malvinas. Geralmente quando se briga por ilhas, pessoal, não é que a ilha, nossa, a ilha lá longe da Europa. Se tu tem uma ilha, tu vai dominar o mar territorial. E esse mar territorial pode ter recursos como petróleo. Então, ilhas valem muito no jogo geopolítico. Ok? Bom, população, povo e nação. São termos assim que se completam. Mas vamos diferenciar. Quando a gente fala de população, essa população é o número total. Ok? Quando esta população ela compartilha entre si idioma, costumes, entre outras coisas, eu dou o nome de povo. Compartilhando isso, se cria uma identidade.
E essa identidade, a partir do momento que um povo tem uma identidade, eu olho para ele, não, ele fala determinado idioma, ele tem determinada influência, ele tem determinado comportamento, determinadas danças, comidas típicas, arquitetura, tudo isso dá uma identidade. E essa identidade, propriamente dita, é o que a gente vai chamar de nação. Nem todos os povos de um estado nutrem tais sentimentos, ok? Eu posso ter um estado com um povo que não chega ao nível de nação, porque esse povo ele não consegue construir uma identidade. Na verdade, às vezes eu posso ter várias identidades dentro de um estado e elas entram em constante conflito. A gente tem exemplos aí, eu vou dar um exemplo aí, Quebec, Canadá. Quebec, Canadá, bom, os caras eles têm uma identidade onde predomina ali um idioma francês, enquanto o país Canadá tem uma predominância do inglês. Então isso faz com que o Quebec queira se separar do país do Canadá. Nós temos o exemplo do País Basco e da Catalunha lá na Espanha. Enfim, nem sempre o povo que vive dentro de um estado chega ao nível 100% de nação, porque ele não se identifica com muitas coisas que ali estão. Existem nações como os curdos que não constituem países, pois ocupam territórios vinculados a outros estados. Isso gera diversos problemas, tais como guerras e perseguições. Os curdos, a gente pode dizer que eles são uma nação sem território. Eles são uma nação, eles compartilham um idioma, eles compartilham seus costumes, a sua religião, porém, eles não têm um estado, um território para ser chamado de seu. Eles procuram essa autonomia, eles procuram a formação do famoso Kurdistão. E aqui é o Kurdistão, né? Uma área bem problemática. Uma área do Oriente Médio. Mas que área do Oriente Médio? Bom, eles ocupam principalmente áreas da Síria, Iraque, Turquia e Irã. Assim, são países que não querem saber de perder nenhum pedaço do seu território. São países que estão, alguns deles em conflitos, como é o caso da Síria, principalmente do Iraque. O país perde parte do seu território, ele perde poder, ele perde recursos, entre outras coisas. E muitas vezes, um povo diferente, assim, que não tem esse espírito, que quer se separar, ele acaba sendo perseguido. E ele acaba, às vezes, tendo que fugir para outros lugares, acaba tendo gente refugiada, que não tem para onde ir, mas está fugindo da guerra, não está correndo risco de vida, enfim. Os tipos de estados que nós temos. Nós temos os estados democráticos, aqueles que têm eleições plurais. Ser considerado um estado democrático, um estado deve possuir eleições plurais, regulares e pacíficas, liberdade de expressão e de imprensa, além da tripartição do poder. Tripartição do poder é a divisão entre legislativo, executivo e judiciário. O legislativo ele é responsável por elaborar as leis e composto por parlamentares, enquanto o judiciário ele administra a justiça e o cumprimento dessas leis. Ele é formado por juízes e promotores, entre outras coisas. Quanto ao executivo, o próprio nome diz, ele executa, ele é responsável por governar e administrar os interesses públicos. Tá? Ele é liderado pelo presidente, que é auxiliado pelos ministros. O presidente é a escala mais alta assim, do sistema executivo, vai descendo de acordo com o nível de presença do Estado. Eu tenho a esfera federal, municipal, estadual, enfim. Aqui Brasília é um exemplo, a imagem, né? Aqui onde os governantes estão exercendo o controle do Estado. Nós temos ainda o Estado autoritário, que ele não permite muitas coisas, né? Ele acaba não tendo eleições plurais, ele acaba perseguindo, ele é geralmente composto de algumas coisinhas, né? Tipo corrupção. Corrupção também tem nos estados democráticos. Centralização do poder em um único partido que tem poder absoluto sobre as decisões. E quase sempre existem problemas como violações das liberdades individuais e políticas, ou seja, perseguição. Bom, aqui tem exemplos, nós temos exemplos aqui, Joseph Stalin na União Soviética e vô, pai e filho na Coreia do Norte. Lembrando que o Brasil, gente, durante um período militar, foi um estado autoritário. Ok? Bom, na próxima aula a gente começa então a conversar sobre os tipos de estados. Ok? Um forte abraço